Começa mais um 16mm e hoje é dia de fazer um vídeo um pouco diferente, que eu vou misturar uma notícia também com um pouco de análise aqui. Bom, eu tava colocando todos esses meus DVDs aqui, ó, em prática e maratonando o 007 porque tava prestes a estrear o novo filme e eu tô planejando fazer alguns vídeos para vocês sobre o 007, falando sobre o meu favorito, fazendo uma crítica, meio análise sobre ele, também falando quais eu acho os 10 melhores 007 de todos os tempos. E eu estava me preparando aqui até que chega a notícia agora de que o 007 novo, Sem Tempo para Morrer, foi adiado para novembro por conta do coronavírus, uma decisão que não chega a ser surpreendente. E por que essa decisão de adiar o filme lá para o final do ano? A gente sabe que o calendário do ano é sempre muito bem pensado pelas distribuidoras, então você sempre tenta encaixar o filme em uma semana onde não vai ter uma outra grande estreia, principalmente quando se trata de 007, que é um filme com uma pegada um pouco mais blockbuster e tem um bom público, um filme que geralmente faz uma boa bilheteria. Então você adiar uma data geralmente representa algo que foge do seu planejamento, porque se o filme foi colocado na primeira semana ali de abril, é porque eles viam ali uma possibilidade de fazer uma boa bilheteria, não tendo tantos filmes grandes próximos, e eles esperavam que com isso eles conseguissem atrair boa parte do público. Mas o que a gente consegue ver com tudo isso também é a dependência que Hollywood tem cada vez maior com o mercado chinês, principalmente. O asiático como um todo, mas principalmente o mercado chinês. Hoje em dia a China já é o maior mercado do mundo do cinema, então ele arrecada mais em bilheteria do que até os Estados Unidos, e cada vez mais os Estados Unidos tentam se aproximar desse mercado e conseguir de alguma forma quebrar as regras rígidas que tem no mercado chinês. Então eu vou recomendar também dois vídeos aqui, um do canal Entre Planos, que já apareceu aqui no canal, o Max, que ele fala de como Hollywood cada vez mais tenta bajular a China para conseguir fazer os seus filmes passarem lá no mercado chinês, e o outro é um vídeo recente do Dale Nogari, que vai participar do nosso próximo podcast. Na verdade, a gente já gravou um podcast com ele, que a gente até fala um pouco de distribuição, e nesse vídeo ele fala da questão de como o coronavírus está afetando todo o mercado chinês, que hoje é o país com mais telas de cinema, então são, se eu não me engano, 70 mil telas, e por isso adiar 007. A questão é que, assim, o coronavírus ele vai se espalhando, a gente não sabe até quando ele vai estar aí, e o cinema, por ser um lugar público onde reúne muita gente no espaço fechado, cada vez mais as pessoas vão deixar de ir, então o número de bilheteria foi baixíssimo na China, porque é o país onde começou o coronavírus. E com isso, o que aconteceu? Os filmes que estavam para estrear em janeiro, fevereiro, até agora no começo de março, então filmes como Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres, Sonic, o próprio Dolittle, que acabou sendo agora uma grande bomba porque não teve o mercado chinês, todos esses filmes contavam com o mercado chinês para fazer bilheteria. E cada vez mais Hollywood precisa desse mercado para os filmes conseguirem fazer uma boa bilheteria. E agora ninguém sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe quando que o cinema na China vai voltar todo o público aí a assistir filmes, e a gente não sabe se esses filmes eles vão ser excluídos do mercado chinês ou se eles vão voltar ao cinema quando os cinemas lá forem liberados novamente. E por que a decisão de 007 de adiar a sua estreia? Porque o filme, mais uma vez, ele mostra que é um pouco o mercado mundial, né? Porque o coronavírus se espalha pelo mundo inteiro, mas principalmente por causa do mercado chinês. Se o filme não estreasse lá, a bilheteria seria muito abaixo do que eles tinham previsto. E você adia o filme na expectativa de que o coronavírus até novembro já tenha dado uma dissipada e que os chineses tenham voltado a ir para o cinema. Porque se você estreia o filme, por exemplo, em abril, que era a data marcada, pode ser que o coronavírus fique aí até junho e julho, e quando chegue junho e julho já tem muitos outros filmes que estão chegando ao cinema, então sei lá, Tenet do Nolan, Os Eternos da Marvel e mais alguns blockbusters, e pode ser que a China esqueça e deixe de lado o 007. Então eu acho que é uma decisão do ponto de vista de mercado muito inteligente. O 007 joga lá para o final do ano, torce para que o coronavírus tenha dado uma baixada em todo mundo e assim consegue lucrar com a bilheteria o que eles esperavam. É uma dúvida, acho que geral aqui. Missão Impossível já teve
as suas gravações adiadas, porque estava sendo gravado na Itália e o surto agora está muito forte também lá na Itália com o coronavírus. E outros filmes que estão para estrear, a gente não sabe se eles vão manter a data, então a Marvel tem também em abril os Novos Mutantes e a Viúva Negra. A gente já não sabe mais se esses filmes vão estrear, se a Marvel vai manter essa data ou se vai adiar também. Tem agora em março Mulan, que é a grande promessa do mercado chinês, então todo mundo na expectativa lá na China de assistir Mulan, a Disney contando com todo esse dinheiro, e agora com o coronavírus você não sabe se esse filme vai estrear. Ele deve estrear mesmo agora em março, e ele deve ter a sua estreia atrasada lá na China. Eu acho que Mulan, de todos esses grandes blockbusters, pode ser o único que não vai sofrer por causa da questão da cultura chinesa no filme, que é muito forte, porque todo o público chinês quer assistir ao filme. Mas tirando Mulan, que é um filme praticamente garantido de estrear na China, independente de quando, a gente tem muitos outros exemplos aqui que a gente não sabe quando vai poder estrear na China, e a gente não sabe se as distribuidoras elas vão atrasar ou não. De qualquer forma, é uma grande crise para o cinema mundial, porque todo o cinema mundial depende, principalmente Hollywood, que é o que arrecada mais dinheiro, depende do mercado chinês. O próprio mercado chinês é um mercado que nacionalmente consegue fazer filmes baterem 800 milhões. Acho que é o único país, tirando os Estados Unidos, que conseguem essas marcas no seu próprio país. Só que o que tudo isso revela é como o cinema depende da China atualmente. Sem a China, Hollywood ia estar em apuros. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com Era Uma Vez em Hollywood, que planejava estrear na China para fazer mais bilheteria, por causa da questão da família do Bruce Lee não ter gostado de como o Bruce Lee foi retratado no filme, acaba não estreando na China, perde bilheteria. E lá as regras são bastante rígidas, então tem filmes de Hollywood que chegam na China com cortes, então tem cenas inteiras cortadas, eles têm que passar meio que por uma censura, e cada vez mais Hollywood tenta colocar elementos chineses nos seus filmes como uma forma de bajular o mercado chinês, algo que o Max fala nesse vídeo que eu indiquei, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom, esse é um vídeo mais para analisar toda essa questão da China influenciando no mercado mundial e como vai ser nos próximos meses, talvez se o coronavírus chegar mais forte nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países também, como que o cinema vai reagir a isso. Pode ser algo catastrófico, a gente pode estar vendo o pior ano em bilheteria da história do cinema. Se fosse para apostar, eu apostaria isso no momento. Então comenta aí embaixo o que vocês acham de toda essa questão, o quanto vocês estão esperando o próximo 007 e o que vocês esperam desses vídeos que eu posso fazer a respeito do 007, que é uma franquia que eu amo assim de paixão e estava esperando muito esse filme também. E só avisando, por causa desse vídeo, a crítica de Dois Irmãos vai ficar para sábado, provavelmente. Eu ainda não consegui assistir o filme, então eu ainda preciso assistir ele, gravar crítica. Sexta-feira já tem um filme novo da Netflix também que estreia. Então eu achei que esse era um tema que dava para analisar e dava para conversar um pouco mais sobre ele primeiro. Passa aqui embaixo na descrição para ver esses dois vídeos que eu falei, que são muito interessantes. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. No Instagram a gente produz conteúdo. Podcast, como eu disse, para você que também é fã do Dallan Nogari, um cara incrível, um baita crítico de cinema. Ele gravou também esse podcast com a gente, que tá muito, muito legal, vale a pena conferir. Por hoje é isso e corta!